Paulo, ele nunca havia estado na igreja, visitado os irmãos em Roma. Quando eu falo igreja, queridos, não estou falando em um prédio, porque naquela época a igreja ainda não se reunia em um prédio, como nós reunimos hoje. Naquela época a igreja se reunia em casas, os irmãos se reuniam em casas. Então, Paulo ele está escrevendo a uma igreja que estava espalhada pela cidade de Roma em várias casas. E até mesmo em sinagogas. Ele nunca havia estado lá antes, mas ele tinha um grande desejo de visitar aqueles irmãos, de estar com eles. Várias vezes ele tentou ir para Roma para visitar aqueles irmãos lá. Ele escreve como uma apresentação, embora Paulo ele fosse conhecido da igreja, mas naquela época não havia correios como nós temos hoje, e não havia internet, nada disto. Ele conhecia, quando a gente lê o capítulo 16 de Romanos, lá no final, as saudações finais, nós vamos ver que Paulo conhecia muitas pessoas na cidade de Roma, e que ele tinha cooperadores como Áquila e Priscila e outros que viajaram com ele algumas vezes, e que estiveram com ele, que agora moravam em Roma. Mas ele se apresenta aos irmãos, porque embora o nome dele fosse conhecido, muita gente não sabia algumas coisas da vida de Paulo. Então no capítulo 1, a introdução dele, ele se apresenta como chamado para ser apóstolo, servo de Cristo. E agora na verdade ele abre o coração dele, e ele fala aqui no versículo 9, Deus é minha testemunha, eu sirvo a Deus no meu espírito, no meu interior. Ele fala sobre algumas coisas que Deus sabia sobre a vida dele. Na verdade ele fala algumas coisas do seu coração, e que eu e você, quando lemos sobre Paulo, que foi um cristão modelo para nós, um cristão que realmente viveu uma vida não exterior, não para mostrar que ele era crente, mas ele servia a Deus no seu coração, no seu interior. Eu vejo que nós podemos tirar lições para a nossa vida, para nós melhorarmos a nossa vida cristã e nós crescermos. E eu vejo qualidades em Paulo, que ele não está falando das suas qualidades, mas que quando a gente observa a vida dele, a gente vê coisas que nós precisamos imitar em Paulo. E neste pequeno texto aqui, eu anotei umas 6, 7 coisas que nós podemos, como cristãos, que nós deveríamos ser, deveríamos ter, deveríamos praticar em nossa vida, e que nós observamos aqui nesse texto, na vida de Paulo, e que seria útil para nós colocarmos em nossa vida prática como cristãos também. Em primeiro lugar, ele diz aqui, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, eu dou graças ao meu Deus por todos vocês. Ou seja, a primeira coisa que eu anoto aqui é que todo cristão deveria ter um coração grato, e é o que Paulo está dizendo aqui. Primeira coisa que Paulo fala para eles: olha, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Embora Paulo não os conhecesse, embora Paulo nunca estivera lá com eles, Paulo era grato a Deus pela vida destes irmãos aqui. Não havia nenhum preconceito. Olha só, não foi Paulo que começou a igreja, Paulo não tinha autoridade sobre a igreja, Paulo não era pastor da igreja, Paulo era um irmão igual aos outros irmãos, mas Paulo ele era grato a Deus. Não havia nenhuma disputa, nenhum sentimento de que a minha igreja é melhor do que a tua, onde eu estou é melhor do que vocês. Não, Paulo não tinha ciúmes, Paulo não invejava, Paulo não se importava no sentido negativo de que Deus estava abençoando aqueles irmãos lá. Porque muitas vezes nós somos gratos pelo que Deus faz na nossa vida, e temos dificuldade em ser gratos pelo que Deus faz na vida dos outros. E Paulo não tinha este sentimento de que aquilo que Deus está fazendo naquela cidade, que não foi eu que comecei, que não sou eu o pastor de lá, eu não dou tanta graças assim. Paulo não tinha um coração assim.
Paulo tinha um coração agradecido a Deus pelo que Deus estava fazendo na vida das outras pessoas. E isto é importante, queridos. Agora, é uma coisa importante nós notarmos também a situação que Paulo estava para ser grato. Porque Paulo, ele aprendeu na vida dele a tirar gratidão de momentos e situações em que muitas pessoas reclamariam, e muitas pessoas teriam muitas queixas a fazer a Deus, mas Paulo, ele é grato a Deus nos momentos difíceis da vida dele. Se você está aí com a tua Bíblia, olha só, você pode virar umas páginas apenas. O livro anterior é o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 20 do livro de Atos, Paulo escreve esta carta aqui para os romanos. Na verdade, ele não escreve, ele dita a carta. Quem escreveu a carta foi um homem chamado Tércio. Ele, no final do livro, ele cumprimenta: eu, Tércio, que vos escrevo. Tércio escreveu, Paulo ditou esta carta para Tércio. No capítulo 20 é que Paulo escreve esta carta. Ele está na sua terceira viagem missionária, última viagem missionária. Ele está indo para a cidade de Jerusalém para levar uma arrecadação que ele havia feito para os irmãos pobres de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades. E Paulo, ele vai para Jerusalém, terminando a sua viagem missionária. No capítulo 19 de Atos, ele passa pela cidade de Éfeso, e Paulo, depois que ele se converteu, ele sofre perseguições a vida inteira. E quando ele chega em Éfeso, a cidade de Éfeso tinha algo interessante, porque a cidade era adoradora de Diana. A cidade de Éfeso era onde havia o grande templo de Diana, que na época antiga era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, templo de Diana. Havia na cidade uma pedra preta, que devia ter sido um meteorito que caiu naquela região, e eles colocaram aquela pedra dizendo que aquilo era o símbolo da aprovação dos deuses para com Diana. Ali eles guardavam aquela pedra e o grande templo de Diana, e eles adoravam a Diana, e eles vendiam artefatos e estátuas, imagens de Diana. E Paulo chega naquela cidade pregando o evangelho de Cristo e dizendo que aquelas estátuas, imagens, nada eram, e que elas tinham boca, mas não falavam, tinham ouvido, mas não ouviam, e que não eram deuses, e criou um tumulto na cidade, imenso. A cidade ficou um alvoroço geral, milhares de pessoas saíram pelas ruas. Os ourives da cidade, que faziam as imagens, começaram a protestar em praça pública, dizendo: este homem está pregando contra os nossos deuses, contra a grande Diana dos Efésios. Daqui a pouco o nosso comércio vai falir por causa dele. E a Bíblia diz que por 2 horas milhares de pessoas gritaram: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E Paulo queria ir lá para falar com eles, mas os irmãos falaram: Paulo, vão despedaçar você, vão matar você, você não pode ir lá. Então a Bíblia diz que os irmãos, eles levam a Paulo. E depois que cessou o tumulto na cidade, Paulo mandou chamar, no capítulo 20, mandou chamar os discípulos, e tendo-os encorajado, despediu-se deles e foi para Macedônia, foi para Filipos. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde ele demorou 3 meses. Ali Paulo ficou na cidade de Corinto, e agora ele escreve esta carta aos romanos. Ele fica 3 meses na cidade de Corinto, mas olha só o que acontece, queridos. A Bíblia diz assim: quando ele estava para embarcar e sair dali e ir para a Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então ele decidiu voltar pela Macedônia. E o que acontece? Paulo, ele estava lá em Corinto, ele escreve a carta, ele vem de um tumulto em que as pessoas quiseram matá-lo, e ele vai sair dali, e ele vai para a Síria, pegar o navio para a Síria, para descer a Jerusalém. Mas há uma conspiração dos judeus para matar a Paulo novamente. Todo mundo queria matar a Paulo. E então os irmãos acham melhor ele voltar para Filipos e de lá escapar e ir para Jerusalém. Neste contexto, Paulo escreve uma carta e ele começa dizendo: em primeiro lugar, eu sou grato a Deus
pela vida de vocês. Porque Paulo não era levado pelas situações momentâneas, meu amado. Paulo não era levado pelos conflitos e ataques que ele sofria na sua vida para ter um coração grato. Ele sabia tirar gratidão nos momentos difíceis da vida. E é isto que Deus quer que eu e você aprendamos em nossa vida, a tirar palavras de gratidão no meio do caos, meu amado. No meio das tempestades da vida, no meio dos problemas, das lutas, Deus quer que eu e você aprendamos a tirar palavras de agradecimento a Ele, a enxergar que em cada situação eu posso ver motivos para agradecer. Se você ler Atos capítulo 18, no versículo 2, fala que o imperador Cláudio havia alguns anos atrás expulsado os judeus da cidade de Roma. Todos aqueles que eram judeus tinham que sair de Roma, senão seriam perseguidos. O sucessor do imperador Cláudio foi Nero. Nero perseguiu, além dos judeus terem sido mandados embora da cidade, ele perseguiu os cristãos, e ele foi o responsável pela morte de Paulo e de Pedro, mais tarde, alguns anos depois. Então, olha só, a igreja de Roma era uma igreja que não era bem vista pelo imperador, mas ainda assim eles perseveravam em demonstrar a sua fé, a sua confiança, o seu testemunho a Deus, e a fé deles havia se espalhado por todo o mundo, porque mesmo em meio às perseguições, os romanos continuavam sendo fiéis a Deus, a crer na palavra de Deus, a crer no que o Senhor era para a vida deles, independente da perseguição que eles sofressem. Mais tarde, muitos vieram a ser mortos. Mais tarde, as arenas romanas serviram de palco para a morte de milhares de cristãos. Mulheres foram mortas nas arenas romanas, no Coliseu romano e em outros lugares, e independente das perseguições que eles sofreram, eles permaneceram firmes na fé. E Paulo começa dizendo: meus irmãos, eu sou grato, em primeiro lugar, eu sou grato a Deus através de Jesus Cristo, sou grato ao meu Deus através de Jesus Cristo, pela fé de vocês, que o testemunho de fé de vocês tem se espalhado por todo lugar que eu vou. Eu sou grato a Deus por este motivo. Nós precisamos ser gratos. Os romanos eram um exemplo, a fé deles. E Paulo, ele está agradecendo a Deus. Ele nos ensina aqui que eu como cristão tenho que aprender a ter um coração grato, independente da situação, da circunstância que eu estiver vivendo. Segunda coisa é que todo cristão deveria se importar com as pessoas. Eu vejo a atitude de Paulo aqui no versículo 9, que ele diz assim: pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, Ele é minha testemunha de como nunca eu deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Deus é testemunha. Todas as vezes que eu vou orar, eu não sei quantas vezes Paulo orava por dia. Paulo, ele fala assim: orai sem cessar. Mas ele várias vezes ao dia, ele se punha de joelhos. A Bíblia fala isso tudo aí. Ele se punha de joelhos para orar e buscar a Deus. Ele fala para eles: olha, eu quero dizer para vocês, eu não conheço vocês, eu nunca vi o rosto de vocês na vida, mas Deus é minha testemunha de que em todas as minhas orações eu faço menção de vocês. Todas as vezes que eu vou orar, Deus sabe, eu me ajoelho e eu falo: Senhor, abençoa os meus irmãos lá na cidade de Roma. Eles estão ali onde é o trono do imperador, eles estão ali, eles são perseguidos, eles estão ali, eles são mal vistos, mas eu oro por vocês todas as vezes que eu vou orar. Deus é minha testemunha disso daí. Sabe o que isso significa, meu amado? Se importar com pessoas, mesmo que a gente não conheça as pessoas, é ter empatia, é se colocar no lugar delas, é se preocupar, entre aspas, por elas, é pedir por elas, é orar por elas. É difícil você orar por quem você não conhece, mas Paulo, ele fala: olha, eu oro por vocês todas as vezes que eu vou orar, eu me importo com vocês. E é uma coisa que o cristão precisa
ter na sua vida, que é empatia, é orar mesmo por pessoas que a gente não conhece, e nós sabemos que elas estão passando por dificuldades na sua vida, mas eu vou lá, eu me ajoelho, eu me prostro diante de Deus pela vida dela. Senhor, abençoa aquela pessoa lá, cuida dela, Senhor. Nós podemos orar, sabe por quê? Porque a nossa oração não tem distância. Depois que eu fui para o Camboja, eu falei para vocês, quando eu era jovem, eu tinha lá meus 20 anos, crente, tinha 20 anos crente, não era meia boca não, crente. Eu li aquele livro, Camboja, Preparados para Morrer, contando a história de um casal de missionários que saiu da Universidade de Oral Roberts e foram para o Camboja, e lá eles foram pregar o Evangelho. Eles fizeram cruzadas de cura, no maior estádio da cidade de Phnom Penh, e depois, quando entrou o regime comunista lá em 1974, e foi de 74 a 79, 80% dos cristãos católicos e evangélicos foram mortos no país, e você pode visitar lá lugares onde eles foram mortos hoje, e que aquilo me incomodou de tal maneira, aquilo ficou no meu coração, de eu orar por eles, e ao longo da minha vida, algumas vezes, eu não vou falar sempre orei, mas algumas vezes eu orei pelo Camboja. Senhor, abençoa aqueles irmãos que estão lá, Senhor, conforta aqueles que perderam familiares, Senhor, que haja um avivamento naquela terra novamente. De alguns anos, quando eu tive a oportunidade de ir para lá e pregar lá para os pastores do Camboja, e nós fomos lá já depois outra vez, e no Camboja, e naquela região lá, dominada pelo budismo, enfim, aquilo está no meu coração. Quando você vai lá, e você conhece, e nós somos na escola lá daquelas crianças, e nós somos na zona de prostituição lá, onde meninas de 12, 13 anos estão lá às 11 horas da noite, à meia-noite, para vender o seu corpo para estrangeiros que vão lá em troco de uma moeda, em troco de um pouquinho de arroz para levar para casa, com o consentimento dos seus pais. E você vê aquilo lá, e você vê aquelas crianças lindas daquela escola lá, todas de uniforme azul. Então não tem como você às vezes não se colocar ali no lugar delas, qual é o futuro delas, e falar para Deus: Senhor, salva aquelas pessoas, Pai, que o Senhor mostre um caminho para os seus pais, para tirar os seus filhos, as suas filhas de um ambiente deste daí, de prostituição. Então você ora, porque você crê que a distância não impede a resposta à sua oração, porque nós temos um Deus que ouve a distância, meu amado, e age, mesmo nos lugares longe. É empatia. O cristão deveria ter empatia. O cristão deveria orar sempre por algumas coisas. Pastor, eu não sei pelo que orar, pastor. Como é que eu passo? As pessoas não conseguem ficar 5 minutos em oração, porque elas falam: eu não sei pelo que orar. Querido, há tanta coisa pelo que você orar. Você pode orar pelas crianças do país, você pode orar, e sabe o que acontece? Quanto mais você ora, mais você ama. Se você quer amar algum lugar, ou quer amar alguém, eu não tenho amor por tal lugar, mas eu preciso amar. Se você começar a orar sobre aquilo lá, Deus vai derramar amor no teu coração. Eu posso falar: pastor, olha, hoje eu amava a minha esposa, hoje eu já não amo mais tanto assim a minha esposa, a gente não vive muito bem. Querida, se você começar todos os dias a orar pelo seu cônjuge, orar pela sua esposa, orar pelo seu marido, a pedir: Senhor, abençoa a vida dela, cuida dela, Senhor, enche o coração dela, guarda os passos dela, guarda a vida dela, guarda o corpo dela em saúde. Se você começa a orar por alguém ou por alguma situação, Deus derrama amor no teu coração sobre aquilo lá. Paulo, ele orava, e ele fala: Deus é minha testemunha, que todas as vezes. A gente ora às vezes, de vez em quando, sobre algo, mas Paulo fala o seguinte: olha, Deus é minha testemunha, que eu nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Eu nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, sempre. Terceira coisa que Paulo fala aqui que o cristão deveria fazer era fazer parte. Fazer parte. Porque uma coisa é orar, outra coisa é fazer parte. Porque Paulo, ele fala assim: olha, eu não deixo de fazer menção de vocês todas as minhas orações,
pedindo que em algum momento surja uma oportunidade de visitá-los, em algum momento. Sabe qual é parte da minha oração que eu faço por vocês? É que Deus prepare de alguma maneira, em algum momento, surja uma oportunidade de eu estar aí, de eu ir aí, de eu estar com vocês. Sabe por quê, meu amado? Quando a gente ora muito para alguma coisa ou em uma situação, aquilo incendeia o nosso coração de tal maneira que a gente quer ser resposta de Deus à nossa própria oração. Que eu quero não só fazer uma oração, mas que eu quero ter uma ação a respeito daquilo lá. A gente não faz nada porque a gente não ora. A gente às vezes é frustrado porque a gente não ora. A gente às vezes passa horas fazendo coisas que para nos entreter, e a gente pouco se importa porque a gente não ora. Porque se a gente começa a orar a respeito de algo, Deus começa a incendiar o meu coração, o nosso coração de tal maneira, que você começa a acordar de noite, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, não só orar, mas Senhor, eu peço ao Senhor, que em algum momento o Senhor abra uma porta, abra uma oportunidade, me dê uma oportunidade para eu estar lá, para eu estar com aqueles irmãos, porque a oração leva a ação, meu amado. Orar se torna perigoso se nós não quisermos fazer nada, porque a oração vai nos incomodar. Eu falei para vocês algumas vezes ao longo dos meus anos, eu e a minha esposa, quando nós casamos, nós não tínhamos televisão. Depois nós ganhamos uma televisão lá colorida, mas que você dava um soco em cima dela, ela ficava verde total. Era cores. Mas a gente nunca assistia a televisão, enfim. Mas a gente orava. Nossa igreja é pequenininha. Eu teve algumas horas que eu falei para Deus, na minha vida, eu falei, Senhor, eu não vou orar mais, porque o Senhor me incomoda. O Senhor me tira o sono. O Senhor me importuna. De vez em quando, você começa a orar sobre algo, e você fala, Senhor, eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Eu não posso salvar o mundo, eu não posso estar lá, eu não posso fazer nada por eles, eu não posso fazer nada por aquelas crianças. Senhor, o Senhor me incomoda com isso daí. Senhor, o que eu faço? E às vezes a nossa oração traz um incômodo santo em nosso coração, que Deus desperta a nossa vida para orar. Senhor, é que surja uma oportunidade para eu fazer alguma coisa por eles. Você orar por algo, é a mesma coisa. Você ora pelo teu marido, você ora pela tua esposa, e você ora. Sabe o que vai acontecer? Aquilo vai levar você a ter atitudes. Aquilo vai levar você à ação. A oração incomoda você, o Espírito Santo incomoda você quando você ora a respeito de algo. E era o que acontecia aqui com Paulo. Eu me lembro, eu contei. Hoje de manhã eu me lembrei de um fato há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás. Eu era pastor lá na Lapa ainda, não havia Igreja Bíblica da Paz. E uma irmã lá, saiu uma reportagem no Fantástico, naquela época, 40 anos atrás, de um jovem que vivia acorrentado lá numa cidade no interior de Pernambuco. Ele vivia acorrentado, preso lá em uma jaula, lá num quartinho escuro, lá não saía para nada. E aquilo foi motivo de uma reportagem no Fantástico. Uma pessoa da igreja, uma mulher, falou conosco, ela sentiu tão incomodada com aquela coisa, de ver aquele filme, de ver aquela cena, que ela começou a orar, e começou a orar por aquele rapaz lá, e pela família do rapaz, e aquilo foi incomodando ela, de tal maneira que ela foi à Rede Globo e perguntou, ela falou sobre a reportagem, se eles soubessem, mostrassem a cidade, o contato, conseguissem um contato, e eles passaram o contato lá da família, que havia sido entrevistada, e ela começou
começou a orar e orar por aquela família, e ela começou a escrever cartas para eles, e eles começaram a responder cartas para ela, e ela ficou tão incomodada que ela foi para lá, ela conseguiu passagem, ela não tinha condições financeiras assim para ir, mas ela conseguiu um dinheiro, conseguiu a passagem, foi até lá para falar de Jesus, e a família se entregou a Cristo. E eu não sei depois o que aconteceu ao longo dos anos, mas orou por aquele rapaz, orou por aquela família. Enfim, quando a gente se importa em orar sobre alguma coisa, Deus vai nos incomodar para nós sairmos da nossa zona de conforto, sairmos do nosso assento para fazer algo, meu amado, estender a mão, fazer algo pelo próximo. Não é só uma oração. Oh, Senhor, abençoa as pessoas que estão na rua, Senhor. Essa chuva aí, tem gente dormindo enrolada em um papelão em algum lugar, tem gente lá preocupada com a sua casa que vai desabar no rio, tem crianças lá que os ratos estão correndo por toda parte. Eu sei, eu sou uma única pessoa, eu não tenho o que fazer. Senhor, o que eu posso fazer? Eu não vou mudar o mundo, eu sou um só. Mas quando a gente ora de coração e nos colocamos à disposição de Deus, Deus pode fazer grandes coisas, meu amado, através de uma única pessoa. Talvez você não vai mudar o mundo inteiro, mas você pode dar a chance para uma única pessoa, e de uma certa forma você vai estar mudando o mundo através de uma única pessoa, meu amado. Você não sabe o que aquela única pessoa pode produzir na vida de outras pessoas. Esses dias eu recebi uma mensagem, acho que eu comentei com vocês também. Eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu não sei quem que é. Ele me deu o nome dele, mas não me lembro agora. Enfim, ele mandou uma mensagem falando assim para mim: pastor, eu moro em Brasília, eu trabalho em Brasília, numa empresa aqui em Brasília, mas eu sou fruto do trabalho que vocês faziam, nós fazemos ainda, tem hoje, mas há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu sou fruto do trabalho de vocês. Eu cresci numa favela aí perto da igreja, e vocês iam lá com os ônibus e buscavam a gente, e levavam para a igreja todo sábado de manhã, e ali nós ouvíamos da Bíblia, e ali eu entreguei meu coração para Jesus. Eu quero que você saiba que eu sou crente, hoje ainda sirvo ao Senhor, moro aqui em Brasília, estou trabalhando aqui, Deus tem me abençoado, abençoa a minha vida, mas é resultado de alguma coisa que vocês foram me buscar lá onde eu estava. É uma vida importa para Deus. Você não pode mudar o mundo, mas talvez você possa ser instrumento de Deus para abençoar uma única vida, meu amado. Quando a gente ora, a gente quer fazer algo. É o que Paulo fala aqui: olha, eu em todas as minhas orações pedindo que em algum momento surja uma oportunidade de visitar vocês. Que em algum momento surja uma oportunidade de visitar vocês. Agora eu pulei uma partinha do versículo aqui. Porque em quarto lugar, todo cristão deveria se render à vontade de Deus. Querer fazer o que Deus quer. Porque Paulo fala o seguinte, olha só: pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de eu ir visitar vocês. Pela vontade de Deus, porque Paulo, ele queria obedecer a Deus, se render à vontade de Deus. A gente que é crente, a gente fala muito isso, ou que seja feita a vontade de Deus, mas na hora H, o que interessa muitas vezes é a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus. Jesus, ele falou assim: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita aí no céu. Como os anjos obedecem aí no céu, como tudo aí no céu está dentro da tua vontade. Que isto aconteça aqui também nessa terra, e que isto seja feito em minha vida. Esta é a oração do Pai Nosso. Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Mas muitas vezes, quando nós temos que escolher alguma coisa, nós escolhemos a nossa vontade. Nós falamos da boca para fora, mas Deus não quer cristão acomodado. Deus quer que você obedeça à vontade dEle. A vontade dEle está aqui na Bíblia, em primeiro lugar. Mas quando você lê a Bíblia, você fica em sintonia com a voz de Deus, de maneira que quando alguma coisa não está na Bíblia, porque na Bíblia não está onde eu devo trabalhar, com quem eu devo
devo me casar, coisas assim, que cidade que eu devo morar. Mas quando você busca a Deus e lê a palavra e ouve a Deus, Deus vai falar com você e a paz de Cristo vai ser o árbitro no teu coração para saber o que fazer, meu amado. E aí você vai ter uma escolha. O que eu faço? Obedeço a Deus ou não obedeço a Deus? Mas chega um bonitinho e leva você para fora da igreja, que nem crente é, não ama Deus, zomba de Deus, e você vai namorar com ele, porque ele é bonitinho. Coloque a Deus em primeiro lugar, Deus vai preparar a melhor pessoa para você, meu amado. Cheio de gente batendo cabeça, porque faz a sua própria vontade, ao invés de obedecer à vontade de Deus. Olha só, no capítulo 21 lá de Atos, Paulo está indo para Jerusalém, de cidade em cidade. As pessoas falam para ele, você vai ser perseguido, você vai ser preso. Ele chega em Samaria, ele lá vai na casa de Filipe, e a Bíblia diz que Filipe, ele tinha 3 filhas que profetizavam. Mas vem um homem lá de Jerusalém, um profeta chamado Ágabo, tem lá na casa lá de Filipe, tem um cinto, ele vê um cinto, ele pega, ele amarra as suas mãos e os seus pés com aquele cinto, e ele fala assim, assim diz o Senhor, o dono desse cinto aqui vai ser preso. E todos olharam, esse cinto é de Paulo. E os irmãos insistem com Paulo, Paulo não vai para Jerusalém, Paulo não vai para Jerusalém. Paulo, Deus tem falado que você vai ser preso lá em Jerusalém, Paulo não vá para lá. E a Bíblia diz no capítulo 21, olha só, no versículo 14, diz assim, de Atos, como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Porque Paulo sabia que Deus queria que ele fosse para Jerusalém. Queridos, não é a morte que vai me tirar da vontade de Deus. Não é o fato de Deus falar que eu vou ser preso que vai me tirar. Se Deus quer que eu vá para lá, eu vou para lá. E não adianta vocês falarem. Não adianta vocês falarem para eu ficar. Eu não vou ficar. E a Bíblia diz, e eles, vendo que Paulo era firme naquilo, eles falaram assim, se conformaram e falaram, seja feita a vontade do Senhor. Porque crente quer fazer a vontade de Deus. E embora hoje você possa sofrer, ou embora hoje você possa chorar, por algumas coisas que você quer, mas você sabe que não é a vontade de Deus para a tua vida, saiba que mais tarde Paulo vai falar em Romanos 12, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você não pode, talvez você não entenda hoje, mas um dia você vai entender porque Deus queria que você fizesse aquilo lá, meu amado. Cristão deveria ser uma pessoa disposta a obedecer à vontade de Deus. Em quinto lugar, todo cristão deveria desejar abençoar alguém. Paulo fala aqui, em Romanos 1, no versículo 11, porque eu desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Eu quero ir para aí, e Roma é uma cidade linda, eu gosto de Roma. Já fui para Roma algumas vezes. Por que várias vezes, né? Quando a gente vai para Israel, muitas vezes eu quero fazer, porque a gente não tem um voo direto para Israel. Você tem que ir ou para Dubai, ou você tem que ir para a Europa. Às vezes você pode ir por Paris, nós já fomos por Paris, já fomos por Atenas. Você pode ir pela Inglaterra, pela Alemanha. Você precisa escolher uma cidade da Europa para fazer esta ponte. Você vai de São Paulo a alguma cidade da Europa, na Bélgica, por exemplo, nós já fizemos lá, e sai de lá e vai para Jerusalém, vai para Tel Aviv, em Israel. E nós fizemos várias vezes Roma, né? Roma é uma cidade bonita, é uma cidade histórica. Hoje em dia você vai visitar Roma, você visita lá o Coliseu que está lá, você visita o Fórum Romano, você visita prédios que estavam lá na época do apóstolo Paulo, a Via Ápia, você visita vários lugares históricos lá, você vai ver as catacumbas onde os cristãos se reuniam, você vai visitar a prisão marmentina, onde Pedro e Paulo foram presos, e Paulo talvez dali escreveu 2 Timóteo, a sua última carta, enfim, mas Paulo ele escreve, ele fala o seguinte, o meu desejo não é porque Roma é legal, naquela época lá não tinha muitas dessas coisas, mas era uma cidade moderna, ele fala assim, o meu desejo é visitar vocês, não é porque a Itália tem uma
costa maravilhosa, é bonita, pelas praias, mas o que eu quero ir aí é para repartir algum dom, Deus que me deu algumas coisas, e eu quero ser instrumento para abençoar a vida de vocês e fortalecer a vida de vocês. Todo cristão deveria abençoar alguém, ser bênção em algum lugar. Comece pela tua casa, ser bênção em minha casa. Não adianta a gente falar, pastor, eu quero ser missionário lá na Indonésia. Eu quero ser missionário. É difícil. Ninguém nunca falou para mim que quer. Já teve gente querendo ser missionário nos Estados Unidos, em Miami, Los Angeles. Nunca alguém falou para mim que quer ser missionário no Afeganistão. Mas as portas estão abertas. Mas a pessoa sabe que pode morrer. Mas não adianta eu querer ser missionário do outro lado do mundo se eu não sou um missionário dentro da minha casa. Se eu não sou para o meu vizinho, para o frentista que abastece o meu carro, para a pessoa que trabalha no escritório, na empresa comigo, e que de alguma maneira eu posso procurar uma oportunidade de falar de Cristo para ela, quando ela está passando por um problema, por uma luta, por uma doença, sua mãe está doente, ela pede oração. Olha, eu sei que você é crente, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falarmos algo de Cristo para esta pessoa, porque a gente tem vergonha, porque a gente às vezes se limita a falar, tá bom, eu vou orar, mas a gente perde a oportunidade. Todo cristão deveria buscar uma oportunidade para ser bênção na vida de alguma pessoa, de alguma maneira. Porque você pode mudar o destino eterno daquela pessoa, meu amado. Às vezes ali aquela pessoa está indo para o inferno, e ali pode haver uma mudança na vida dela, como houve uma mudança na tua vida e na minha vida um dia. A insistência do meu primo em querer que eu fosse para a igreja, foi o que me tirou do pecado, de longe de Deus. Porque quando eu estava no mundo, eu não queria saber de igreja, de ir para a igreja. Mas ele toda vez ia lá bater na porta da minha casa na hora do culto. Vamos para a igreja. Eu falava, não, hoje eu não vou não. Eu até me escondia dele. Mas eu acabei indo e me convertendo. Então, queridos, todo cristão deveria desejar abençoar a vida de alguém. Sexto lugar, todo cristão deveria reconhecer que precisa dos irmãos. Paulo ele fala o seguinte aqui, olha, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Paulo ele fala o seguinte, olha, na verdade eu quero abençoar a vida de vocês, mas não só, eu quero ir aí para repartir algo que Deus tem me dado. Deus tem colocado coisas na minha vida, eu quero abençoar vocês. Mas não só isso, porque eu sei que vocês também podem me abençoar. Eu vou aí, eu consolo vocês e vocês me consolam, porque eu também, algumas vezes em minha vida, preciso de consolo também. Eu também preciso de gente que ore por mim. Eu também preciso de gente que me abrace. Eu vou aí para abençoar vocês, mas eu sei que vocês podem me abençoar também. Paulo ele fala assim, olha, para que nos consolemos uns aos outros, por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Sabe por quê? Eu passo por muitas perseguições na minha vida também, e às vezes, Paulo fala, algumas vezes nós estamos abatidos, mas não somos destruídos. Algumas vezes nós estamos abatidos, mas estamos de pé. Estamos de pé. Algumas vezes eu preciso que vocês que estão no meio da perseguição, o testemunho da fé de vocês, se fala em todo lugar. E crentes corajosos como vocês, que estão aí na beira do trono de Satanás, e estão firmes, servindo a Deus, e às vezes vocês podem ter uma palavra de encorajamento para mim também. Então eu vou aí, não só para abençoar vocês, mas para ser abençoado por vocês também. Nos consolarmos uns aos outros pela fé mútua, tanto de vocês como a minha também. Então eu posso abençoar você e você pode me abençoar também. Todo cristão tem que ter um coração humilde para que os outros o abençoem também, meu amado. Sétimo lugar, todo cristão deveria entender que às vezes até o impedimento pode ser um plano de Deus para a nossa vida. Porque Paulo fala assim, olha, eu quero que vocês saibam, versículo 13, eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Queria que vocês soubessem que
Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Ele fala, eu oro por isso daí. Eu oro, se for a vontade de Deus, me abra uma porta, me dê uma oportunidade de eu estar com vocês. Eu quero que vocês saibam, meus queridos, que eu muitas vezes me propus, o ano que vem eu vou lá para Roma, daqui 3 meses eu vou lá para Roma. Eu vou preparar as coisas, eu quero ir lá ver os irmãos, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero ver o que Deus está fazendo naquele lugar, eu quero abençoar aqueles irmãos lá também. Ali vai ser uma ponte para eu ir para a Espanha, para o lugar mais longe que a gente conhece. Na época, levar o Evangelho. Quero ir para lá. Mas quero dizer para vocês que eu fui impedido todas as vezes. Todas as vezes. Não deu certo, as portas se fecharam. E às vezes, Deus fecha portas. A Bíblia diz em Apocalipse, eu sou aquele que abre portas, eu sou aquele que fecha portas. Deus impediu a Paulo de ir, circunstâncias impediram a Paulo de ir. Ele não está reclamando, não. Ele simplesmente está dizendo, olha, eu quero que vocês saibam que muitas vezes eu me propus ir aí ter com vocês, mas eu fui impedido. De alguma maneira, eu não sei o que o impediu, mas eu sei que, ele fala, pela vontade de Deus, se impediu é porque não é a hora de eu ir, e eu tenho que ser grato a Deus por isso, porque Deus sabe o amanhã, Deus sabe o futuro. Às vezes Deus fecha uma porta na minha vida para que eu não entre em encrenca, meu amado, porque Deus tem a hora certa. E é interessante que os planos de Deus são diferentes dos nossos planos, porque Paulo, com certeza, ele orou muitas vezes, Senhor, me dê uma oportunidade de ir a Roma, e ele planejou talvez várias vezes, este ano eu vou para lá, mas sempre foi impedido. Quando ele agora está indo lá em Atos, e ele escreve aos romanos no meio do caminho, em Corinto, e ele está indo para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai adorar lá no templo, o que acontece? Ele é preso lá no templo, ele é preso. Ele é mandado para Cesareia, fica 2 anos preso em Cesareia, ele apela para César, porque ele era cidadão romano, e então mandam ele para Roma, para a prisão lá domiciliar na casa, que termina o livro de Atos, capítulo 28, e Paulo lá daquela casa escreve Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, as 4 cartas chamadas cartas da prisão. Ele pensava em visitar os romanos, mas não imaginava que seria dessa maneira, porque os planos de Deus são diferentes dos nossos planos, e às vezes nós não entendemos os porquês, mas nós somos crentes e cremos que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, mesmo quando a gente não entende, meu amado. Eu planejo ir para aquele lugar, mas jamais pensei que eu iria para lá preso. Você imagina uma coisa? Senhor, salva gente, salva pessoas. E aí você vai preso. Você é preso e levado para uma penitenciária. E lá põe você de uniforme laranja. E colocam você numa cela que cabe 20 com 85. E você chora. Pede misericórdia a Deus. Mas você foi preso porque você prega o Evangelho. Eu fui preso por pregar Romanos capítulo 1. E a sociedade não gosta disto. E aí você está lá na cadeia, no meio daquele povo lá espremido. E você começa a falar de Jesus para um bandido que está do teu lado. Começa a falar de Jesus para outro bandido que está do teu lado. Começa a falar de Jesus para outro bandido que está do teu lado. A igreja inteira está todo mundo orando e desesperado para tirar o pastor da cadeia. Mas às vezes o pastor foi para a cadeia porque Deus viu que era o método para ele alcançar aqueles bandidos lá. Você não está disposto a obedecer à vontade de Deus? A vontade de Deus às vezes é desconfortável para nós. Você está me ouvindo? Paulo não foi preso porque fez coisa errada. Paulo foi preso porque fez coisa certa. É diferente. Pastor, estou preso. Roubou, tem que estar preso. Paulo não estava preso por isso. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. E Deus o levou para Roma. Ele na prisão, ele ganhou vidas para Cristo, como Onésimo e tantos outros. Na prisão ele escreveu as cartas da prisão que abençoam a minha vida
e atua 2000 anos depois. Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que faz. Por isso que a gente fala: Senhor, eis-me aqui para obedecer ao Senhor e a tua vontade em minha vida. E às vezes a vontade de Deus, ela é chocante para nós, ela nos tira da zona de conforto na nossa vida, mas nós temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, meu amado. E um dia nós vamos morrer, eu e você vamos morrer, meu amado. E você pode ter sido preso, zombado por causa da tua fé, e você vai chegar lá no céu e o Senhor vai receber você e vai falar: bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Você obedeceu a minha voz. Mas a gente às vezes gosta dos aplausos das pessoas. A igreja de Roma era conhecida pela sua fé, não pelas suas personalidades. A igreja de Roma não era conhecida pelo seu prédio magnífico, pelos cantores que lá haviam, ou porque lá tinha gente famosa. Era conhecida pela perseverança deles no meio das guerras, no meio das lutas. Que a igreja de Cristo seja conhecida por isto, não porque personalidades frequentam a igreja. Em último lugar, todo cristão deveria desejar produzir frutos para Deus. Ele diz aqui no final do versículo: para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também eu tenho conseguido entre os outros gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. E ele está dizendo: meu desejo é estar aí para conseguir algum fruto no meio de vocês, produzir frutos para Deus, que é o desejo do cristão. Eu devo desejar produzir frutos para o Senhor em cada lugar que eu viver. Paulo, ele fala lá em Filipenses, quando ele estava preso: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, porque para Paulo qualquer lugar era um lugar de produzir fruto para Deus, fosse livre ou na cadeia. Esse homem tinha um caráter cristão, era um cristão exemplar que eu e você precisamos aprender, observar, ver qualidades na vida deste homem. Um dos grandes cristãos da história da igreja. Nas atitudes dele, nas entrelinhas, a gente vê o coração dele, que ele fala: Deus é minha testemunha, não é os outros. Porque você pode achar que eu sou um grande cristão, só Deus sabe a quem eu sirvo do meu coração. Porque as pessoas serviam a Deus, os fariseus, e Paulo veio do meio dos fariseus, serviam a Deus, jejuavam 2 vezes por semana, quarta e sexta-feira era dia de jejum dos fariseus. Eles oravam 2 horas por dia, eles davam dízimo de tudo, e eles estavam longe de Deus. E um dos grandes fariseus, quando foi conversar com Jesus à noite, para não ser visto, chamado Nicodemos, Jesus falou para ele: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Mas como pode? Eu sou adulto, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não. Você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa nascer de Deus. Meu amado, nós temos que aprender. Deus quer que você seja um cristão de verdade, num século em que, doido que nós estamos vivendo. Num século de valores completamente invertidos. Que não há moral, que não há temor de Deus, que há somente o mundo artístico cristão, em que os cristãos dão mau testemunho em todo lugar. Deus quer que você seja um cristão verdadeiro. Eu preciso ter estas coisas na minha vida. Paulo só está introduzindo esta carta. Esta carta vai mudar o teu caráter, vai mudar a tua vida, meu amado.